Olá, este é o Tribecondcast Tributário para Contadores. Meu nome é Luciana Ricó e hoje nós estamos dando a continuidade na série Grandes Temas Tributários, Grandes Tributaristas. E com hoje nós temos aqui o professor Ramon Tomazella. Ele é doutor em Direito Tributário pela USP, também mestre em Direito Tributário. Ele fez LLM em International Taxation na Wirtschaftsuniversität Wien. Ele é professor do mestrado do IBDT e de diversos cursos e congressos. Também é formado em Direito pelo Mackenzie. Além disso, é autor de diversos livros e artigos acadêmicos, inclusive o livro que nós temos aqui, o Manual dos Preços de Transferência, a Adoção Integral do Padrão Arm's Length no Sistema Tributário Brasileiro pela Lei 14.596 de 2023, que vai ser tema do nosso podcast de hoje. Bom dia, professor, um prazer recebê-lo aqui. Também temos aqui comigo meus colegas de bancada, Périson, advogado tributarista Périson Andrade e Marcelo Massaro. Bom dia, Périson. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Luciana. Bom dia, Luciana. Obrigado pelo convite. Périson, Marcelo. Luciana, um prazer estar aqui com vocês, participando e para discutir esse tema tão interessante que envolve o controle dos preços de transferência. Bom dia a todos. Prazer também estar aqui. Bom dia, professor. Um prazer. Nosso contato com o professor, ele foi nosso professor ali no IBDT, no meu caso, junto com o professor João Francisco Bianco. Um prazer, sempre um professor assim, muito didático, muito claro, muito generoso no compartilhamento dos seus ensinamentos. Além do livro que nós vamos discutir, Manual de Preço de Transferência, ele é autor de uma obra literária aí já bastante extensa. Um deles que eu recomendo é o Estudos de Direito Tributário Internacional, onde o professor reúne assim, vários temas do direito tributário internacional. Eu trouxe especialmente para ele me autografar posteriormente. Eu também quero dar boas-vindas para o professor Ramon Tomazella. Eu dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma inspiração a você, a sua carreira. Eu tive também diversas aulas com o professor Ramon e aí a gente também, por coincidência, não sei se nós fomos a primeira turma, uma das primeiras turmas que ele ministrou o curso de preços de transferência no mestrado do IBDT. Tivemos também esse prazer. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, o prazer é meu. De gerações diferentes, né? Eu acho que o Périson, na época, em 2018, se eu não me engano, que eu dava aula com o professor João Bianco, e o Marcelo, peguei acho que algumas fases, né? Imposto de renda, depois preço de transferência, quando eu ministrei, foi acho que na primeira turma de preço de transferência mesmo. E também nós tivemos aula com de tributação de economia digital também. Junto com o professor Sérgio, né? Junto com o professor Sérgio André exatamente. Rocha. Bom, professor, você tem se destacado bastante no direito tributário, tanto na parte profissional quanto acadêmica, porque quando nós vemos a sua trajetória, você vê que tem vários... Você emendou graduação, especialização, mestrado, LLM, doutorado. Antes da gente entrar propriamente dito no tema do seu livro, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência acadêmica como professor, também a sua experiência como a sua experiência lá em Viena o ajudou, e como conciliar, né? Porque também é autor de vários livros, vive em projetos. Como conciliar a vida acadêmica com a vida profissional? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que é um grande desafio. Às vezes eu sinto que fico equilibrando os pratinhos, né, para tentar conciliar tudo. Eu acho que durante a minha carreira, o trabalho no escritório sempre foi, de alguma forma, a minha prioridade. A atuação como advogado, tanto em consultoria quanto em contencioso administrativo, principalmente. Mas eu sempre gostei muito de estudar, de escrever. Isso era uma coisa natural, quase que um hábito para mim. E uma forma que eu encontrei de conciliar isso foi... basicamente no começo publicando artigos e tentando desenvolver trabalhos que tivessem um viés mais acadêmico, e isso naturalmente foi estimulando essa vontade de continuar estudando, de continuar envolvido na academia, e por isso eu, um pouco depois da graduação, decidi fazer a pós-graduação Lato Sensu na USP, depois acabei fazendo aluno especial para tentar entrar no mestrado, consegui entrar no mestrado. Eu sempre, desde o começo da minha carreira, eu trabalhei um pouco com tributação internacional, desde 2002, por influência
de um chefe que eu tinha na época no escritório de Mareste Almeida, que era o Luiz Felipe Ferraz. Ele trabalhava bastante com tributação internacional e eu acabei sendo envolvido em alguns casos com ele. Então, naturalmente, quando eu tive a oportunidade, eu quis fazer o LLM em Viena para ficar um período estudando de forma intensiva tributação internacional. E continuei fazendo, né, terminei o mestrado, fiz o LLM, fiz o doutorado, comecei a dar aulas nesse meio tempo, né, a ideia de dar aula surgiu um pouco por conta da minha timidez, de uma forma, né, de melhorar a parte de exposição em público. Então, e aí eu acabei gostando e ficando, então continuo. Então, eu tento hoje conciliar um pouco a minha carreira acadêmica com a carreira profissional. Nem sempre é fácil, eu acabo trabalhando bastante, a rotina às vezes é um pouco puxada, mas também é muito gratificante poder conciliar os dois pontos. E sobre o LLM, que você perguntou especificamente, eu acho que foi uma experiência muito rica, tanto culturalmente quanto na própria parte de desenvolvimento, porque eu tive a oportunidade não apenas de parar só para estudar tributação internacional, mas também viver aquela experiência num grande centro de pesquisa acadêmico, que é Viena. Então, você tem contato muito próximo com vários professores, pesquisadores e alunos que estão vivendo aquele momento. E eu estava em Viena bem na época do projeto BEPS, do desenvolvimento do projeto BEPS, então tive a oportunidade de acompanhar todas as discussões que estavam acontecendo naquele momento. Então, para mim eu acho que teve um salto de desenvolvimento depois do LLM muito grande, principalmente de entender as práticas de outros países, questões de política fiscal que estão por trás do desenho de um sistema tributário. Isso ajudou bastante na minha carreira. E agora muito interessante o seu relato, entrando agora especificamente no tema do seu livro, no início na apresentação da obra, você fala muito na complexidade, na interconectividade dos negócios globais, das cadeias globais de suprimentos e da crescente necessidade das multinacionais, de diferentes países, transnacionais, para fins de tributação da renda dessas empresas, né, de analisar as operações das partes relacionadas, né, que daí entram os preços de transferência. E eu queria que você comentasse que recentemente teve uma alteração do princípio do arm's length e também falasse assim, quais são os conceitos que ajudariam a nossa audiência a entender o que são os preços de transferência, esse princípio mencionado, e também como poderia fazer um respectivo retrocesso na história de como isso foi implementado aqui no Brasil. Claro. Bom, o preço de transferência é basicamente um conjunto de normas jurídicas que pretende disciplinar o preço ou a valoração de transações que são realizadas dentro de um grupo multinacional que atua em diversas jurisdições. A preocupação dessas regras é basicamente com transferência artificial de lucro entre jurisdições por meio de manipulação de preços em operações que são realizadas entre partes relacionadas, ou seja, pessoas jurídicas que fazem parte do mesmo grupo multinacional. Então, o objetivo é basicamente alocar de uma forma justa aquele lucro global que um grupo multinacional tem nas respectivas jurisdições, para que todas as jurisdições onde há o desenvolvimento de atividade econômica, onde há criação de valor, tenham o direito de tributar a parcela justa que deveria ser alocada àquela jurisdição. Então, com isso, aquele preço que eventualmente é praticado no âmbito de um contrato celebrado entre partes vinculadas, ele precisa ser testado diante de métodos que são previstos na legislação para verificar se aquele preço está ou não de acordo com o padrão arm's length. Então, a ideia do padrão arm's length é literalmente, né, a distância de um braço, que é garantir que exista um preço nessas transações que seja equivalente àquele que terceiros celebrariam no mercado. A ideia, no fundo, que está por trás é que, embora os grupos multinacionais eles atuem na realidade social de forma integrada, como uma coisa única, para fins fiscais, cada pessoa jurídica tem a sua personalidade jurídica própria, então é um ente autônomo perante
o sistema tributário, e por isso nós precisamos de regras para que essa alocação seja feita de forma correta, de acordo com a criação de valor. Então, esse é o mote das regras de preço de transferência. E aí, em relação à perspectiva histórica, né, de desenvolvimento, que foi a segunda parte da sua indagação, o Brasil, de alguma forma, ele adotou as regras de preço de transferência de uma maneira relativamente rápida, né? Se a gente considerar que a primeira diretriz de preço de transferência da OCDE é de 1995, nós, em 96, com a Lei 9.430 de 1996, introduzimos o primeiro conjunto de regras de preço de transferência no Brasil. Pouco tempo depois de adoção da universalidade na tributação da renda, com a 9249 de 95, então adotamos, né, de forma célere até um conjunto de regras para disciplinar o controle de preço de transferência, mas nós optamos por um caminho que era diferente da prática internacional naquele momento, porque o Brasil seguiu um regime baseado em margens predeterminadas de lucro e restrições à livre comparabilidade entre transações. Então, com o objetivo de simplificar o controle de preço de transferência, houve uma série de restrições à livre comparabilidade e à valoração das transações com base no que terceiros independentes fariam. Então, tirando os métodos eminentemente comparativos, né, um PIC, preços independentes comparados, nos demais métodos nós tínhamos margens predeterminadas de lucro que deveriam ser seguidas. E quando nós temos um sistema com margens predeterminadas, nós temos um ganho em simplificação de um lado, um possível ganho de simplificação, embora, na minha visão, a sistemática de controle de preço de transferência produto a produto acabe gerando muito custo de conformidade, porque você tem que controlar as operações por SKU, então isso acaba gerando, né, bastante trabalho com documentação, mas em geral você tem um ganho de simplicidade, uma redução de subjetividade no controle de preço de transferência, mas por outro, você está em assimetria com o que acontece em todos os outros países. Então as regras, elas não conversam, elas não são harmônicas entre si. E essa assimetria pode gerar tanto dupla tributação quanto dupla não tributação, espaços de lacunas que podem ser explorados pelos contribuintes. E aí que surge o ponto da sua questão sobre as cadeias de valor. Na minha visão, quando você tem regras, sem entrar no mérito se elas são boas ou ruins, as nossas regras antigas, mas quando você tem regras que se distanciam do que é seguido na prática internacional e que criam essas assimetrias, você gera uma grande dificuldade para a interconexão do Brasil nas cadeias internacionais de criação de valor. Então, ou o Brasil aparece como um mercado consumidor ou como um exportador básico de commodities. O Brasil, no meio de uma cadeia, acaba podendo, por conta das assimetrias, gerar dificuldades, instâncias de dupla tributação, como eu mencionei. Então, eu acho que essa era a grande dificuldade da nossa legislação anterior e que, com esse alinhamento, tende a ser superado e o Brasil poder voltar a se integrar melhor nessas cadeias globais. Ramon, sobre isso, o seu livro justamente fala da nova regulamentação de preço de transferência no Brasil. Ele é um manual, mas que não é superficial, ele vai servir muito bem para a instrumentalização do trabalho de quem é iniciante, mas também de quem já trabalha na área, tem um estudo avançado. Você faz uma comparação do sistema brasileiro com as regras da OCDE, que foram fruto, nessas regras brasileiras, de um trabalho competente da Receita Federal. Até muitos dos colegas ali da gente do mestrado Sim. participaram, né? O pessoal da área internacional da Receita Federal, competentíssimos. Então, houve todo esse esforço de harmonização. Então, a pergunta ocorreu mesmo essa harmonização? Nós estamos agora na mesma linha da OCDE? O que falta para isso acontecer? E quais as diferenças fundamentais do nosso sistema com o sistema OCDE? Ótimo ponto, Perisson. Eu diria que houve sim um alinhamento completo, integral às regras sugeridas, diretrizes de preço de transferência da OCDE.
o trabalho que foi feito e que merece elogios, como você mencionou, ele já está baseado na última versão das diretrizes de preço e transferência da OCDE de 2022, então a gente pode dizer que o Brasil é um dos países que hoje tem as regras de preço e transferência mais atuais do mundo, então todas aquelas soluções que vieram pós-projeto BEPS, por exemplo, já estão incorporadas na nossa legislação, então é uma legislação bastante atual em relação ao tema, que segue integralmente as diretrizes da OCDE com tomadas de posição em relação a alguns temas, porque, veja, as diretrizes de preço e transferência da OCDE, elas são formuladas pelos estados baseadas em consenso. Então, em muitos temas, você tem uma certa abertura, uma certa flexibilidade em relação à forma de implementação. Situações em que o país ele pode tomar uma posição em relação a um determinado tema, por exemplo, em relação aos contratos de garantia, o Brasil tomou uma posição que, para efeito de alocação, né, daquele ganho de benefício incidental decorrente da garantia, vai ser aplicado o yield approach e a divisão vai ser 50-50. É um critério de divisão que foi adotado, não está expressamente previsto na OCDE que precisa ser categoricamente assim, mas é uma das soluções possíveis. O Brasil adotou uma das soluções possíveis. No ajuste, né, no cálculo do intervalo interquartil, teve uma posição tomada pelo Brasil de ajustar pela mediana, que evita práticas divergentes que poderiam ser adotadas em outras jurisdições. O Brasil previu na instrução normativa questões de ajuste de risco país em relação ao uso de comparáveis não domésticos. Então, existem algumas tomadas de posição que são feitas tanto na lei quanto na instrução normativa que foi editada para regulamentá-la, mas que estão em linha com as diretrizes da OCDE. Então, eu diria que houve sim um alinhamento com essas particularidades de tomada de posição em temas específicos. Professor Ramon, também eu gostaria de levantar um ponto que no seu livro você trata de algumas questões polêmicas dos preços de transferência aqui no Brasil, que eu acho que essas questões elas vão acabar fazendo parte do dia a dia dos escritórios de advocacia que tratam desse assunto, né? Então, eu queria saber, na sua opinião, quais seriam os pontos mais polêmicos da legislação ou da instrução normativa hoje que a gente poderia apontar? Olha, eu acho que muitas questões vão gerar controvérsias na prática por conta da natural subjetividade envolvida no arm's length. Então, por exemplo, em relação às operações com ativos intangíveis, eu acho que a questão do chamado ex post assessment, que é basicamente a possibilidade de usar informações posteriores relativas ao sucesso comercial que aquele intangível teve no futuro, para voltar para a data da transação, não para reprecificá-la com base em informações futuras, mas para olhar se as premissas que as partes consideraram na negociação refletem aquele resultado que o ativo intangível teve no futuro, são condizentes com aquele resultado. Então, a ideia é que se você tem muitas incertezas, por exemplo, na precificação de um ativo intangível, você deveria, por exemplo, ter adotado uma cláusula de preço contingente. Uma parte do preço está vinculada ao sucesso futuro do intangível. Se você não adotou e partes independentes adotariam, isso pode ser questionado com base em informações posteriores. Então, isso é algo que traz muito espaço para controvérsia porque tem o uso de hindsight, né, de informação que não estava disponível à época dos fatos. Questões envolvendo operações financeiras. Na nossa legislação, nós temos uma disposição relativa ao delineamento da transação como capital ou como operação de dívida. E se ela for delineada como capital, ainda que o instrumento jurídico tenha sido formalizado como um empréstimo, ele pode ser delineado como uma contribuição de capital e, consequentemente, as despesas de juros e variação cambial seriam indedutíveis para fins fiscais. Isso é um tema que também abre espaço para bastante discussão, porque essa análise ela não é feita apenas com base nas características do instrumento financeiro. Então,
A gente não está naquela situação que existe também perante a contabilidade de olhar as características do instrumento financeiro e ver se ele tem mais característica de capital próprio ou capital de terceiro. Eu tenho que olhar também as circunstâncias, a capacidade de pagamento para verificar se um credor independente teria concedido aquele recurso sob a forma de empréstimo naquelas circunstâncias. Se a resposta for negativa, isso pode vir a ser delineado como capital. E é um tema que também, na minha prática profissional, eu tenho visto bastante espaço para discussão. Há situações, né, de aplicação dos métodos, questões de commodities, naturalmente pela relevância do mercado de commodities na nossa economia, na nossa balança comercial, tendem a gerar controvérsia, porque a legislação prevê a aplicação do método PIC, preços independentes comparados, como método prioritário para as operações de commodities. Inclusive PIC com base em cotação de bolsa. E quando nós temos uma cadeia de valor verticalmente integrada, ou horizontalmente integrada, mas com várias outras etapas naquela cadeia, eu vou ter um distribuidor no exterior, um hub que faz a parte comercial no exterior, aplicar o método PIC já na exportação pode dificultar a atribuição de uma margem para essa entidade que atua fazendo a comercialização no exterior. Então, sair do método PIC e ir para uma outra metodologia de precificação, nesse contexto, pode gerar controvérsia, porque o fisco brasileiro tem uma tendência de aplicar o PIC com base em bolsa para essas operações com commodities. E várias outras questões envolvendo ajustes de uma maneira geral, principalmente ajustes de comparabilidade. Eu acho que isso é até um ponto interessante, considerando que aqui a gente também está falando para o público da área contábil. O que acontece? O preço de transferência no padrão Arm's Length ele é baseado em comparabilidade entre transações. E muitas vezes nós vamos ter ajustes contábeis que são relevantes para poder comparar, por exemplo, o resultado de duas empresas. Então, eu tenho a minha empresa, que é a parte testada, e tenho um estudo de benchmark em relação a outras empresas no mercado. Se eu tenho uma divergência, por exemplo, em relação a critérios de reconhecimento contábil, então, vou dar um exemplo simples, né? Os gastos com garantia. Uma empresa contabiliza gastos com garantia no custo da mercadoria vendida, outra empresa contabiliza o gasto com garantia como despesa. Se eu tiver um método de margem bruta de lucro, isso vai impactar a comparabilidade. Eu tenho que fazer ajuste e aí vem um papel importante dos contadores. Outro ajuste contábil relevante é questão do ajuste de capital de giro. Então, se eu tenho uma empresa que confere prazo de pagamento de 180 dias e outra que dá um prazo de pagamento de 30 dias, existe uma diferença de capital de giro que torna essas operações não comparáveis e que precisa ser ajustado. Então, é muito comum que, com base na análise dos recebíveis, dos produtos em estoque e contas a pagar, seja feita uma análise de capital de giro para aumentar a comparabilidade entre as transações. Isso é feito a nível contábil. E um terceiro ajuste muito relevante que também surge nessa discussão é a segmentação de dados financeiros na contabilidade. Então, vamos imaginar que eu tenho uma empresa que ela tem duas linhas de negócio, linha de negócio A, linha de negócio B, e eu estou testando o preço de transferência para a linha de negócio A. Na demonstração financeira, como é a mesma entidade, isso não vai estar segmentado. Então, eu vou ter que fazer um trabalho contábil de segmentação desses dados para poder olhar, né, eventualmente com base em proporção ou outros critérios, qual é a rentabilidade do negócio A, que é o negócio testado. Então, tem bastante espaço para controvérsias, mas, ao mesmo tempo, trabalhos que podem ser desenvolvidos. Eu acho que tem uma grande frente de trabalho para profissionais, tanto da área econômica, área jurídica e contábil. O senhor também falou falou em todos os momentos ali sobre os guidelines da OCDE na nova legislação dos preços de transferência, falou agora das controvérsias, mas qual que é a força real desses guidelines na sua visão, na interpretação pelas autoridades fiscais, pelo CARF, pelo Poder Judiciário, na hora de analisar essa nova legislação, porque vão dar várias controvérsias, mas eles vão levar isso realmente em conta, os guidelines da OCDE? Esse é um ponto muito polêmico e bastante controvertido na prática, porque
de acordo com a Instrução Normativa 2161, que foi editada para regulamentar a lei, as diretrizes de preço de transferência são fontes subsidiárias de interpretação. Então, em tese, se existir alguma dúvida interpretativa ou algum ponto que não foi endereçado pela nossa legislação, a gente poderia recorrer às diretrizes de preço de transferência da OCDE, desde que elas não sejam contrárias à nossa legislação interna e aos pronunciamentos da Receita Federal. Na minha visão, eu diria que a relevância deveria ser até maior do que essa, porque como a nossa legislação ela foi inspirada nas diretrizes de preço de transferência da OCDE, em vários pontos ela basicamente traduz, né, sob a forma de normas jurídicas, o que está nas diretrizes de preço de transferência da OCDE. Então eu acho que a interpretação ela deveria ser de alguma forma inspirada pelo racional que está ali nas diretrizes de preço de transferência da OCDE. E aí tem um pouco de uma visão pessoal minha a respeito de interpretação jurídica, porque biologicamente e até epistemologicamente é impossível você controlar o que se passa na cabeça do intérprete, como ele chegou à conclusão. O que você vai controlar é a forma como ele justificou aquela decisão, como ele colocou no papel o raciocínio. Então, na prática, quando eu estiver solucionando um caso concreto, eu posso ter sido completamente influenciado pelo que consta das diretrizes, mas argumentar usando a legislação brasileira, a instrução normativa e colocando as diretrizes de preço de transferência da OCDE como uma fonte subsidiária. Então, como existe essa impossibilidade de controlar o que ocorre na cabeça do intérprete, essa ideia de ficar categorizando fontes e como elas devem ser usadas, para mim é quase que pouco irrelevante, porque ela só atua nessa parte de justificação. Então, na minha visão, é mais relevante olhar para o que a legislação pretendeu alcançar à luz das diretrizes que serviram de base para ela e fazer apenas o controle argumentativo daquela decisão que foi tomada. Pegando um gancho aqui na pergunta da Luciana, na tua resposta, a gente está aqui aprendendo um monte, né? Muito. Realmente é um assunto complexo, mas que a gente percebe que você domina pelo chifre, né? E realmente quem quer atuar nessa área tem que dominar pelo chifre. Não tem como fazer um curso somente, por mais que ele seja relevante, significativo, mas tem que ter um trabalho de estudo, um trabalho de esforço pessoal muito maior. Um ponto que você salienta bem no seu livro, aí com uma visão crítica sobre a alta subjetividade e a alta discricionariedade que a administração terá, e falando aí de fontes, né? Eu, no meu entender, concordo contigo no sentido de que, já que a legislação foi inspirada, muitas vezes até traduzindo os guidelines, seria até incoerente, né? E a gente falou outro dia de boa-fé objetiva, né? Eu acredito que as empresas multinacionais esperam isso, tem uma justa expectativa de que, já que estamos nos harmonizando com a OCDE, vamos seguir o que a OCDE interpreta, até porque esse tipo de norma é totalmente diferente da nossa regulamentação anterior. Eles têm muito mais experiência, como se disse, são relações negociadas, são relações testadas já há vários anos, né? Desde o início, nós que estamos nos adaptando agora. Mas, em especial, você fala até da possibilidade, a legislação permite hoje até a desconsideração ou requalificação de operações intragrupo, mas tem um instrumento ali de consulta, né, de consulta específica. Como é que você acredita isso vai funcionar? Vai ser o suficiente? Como é que as empresas devem se posicionar diante de uma questão que pode gerar polêmica? Elas se antecipam? Como é que deve ser feito? É um ótimo ponto, Perisson, porque você tocou em um aspecto que eu esqueci de comentar quando o Marcelo perguntou sobre pontos de litígio e controvérsia, e um deles é essa questão da requalificação de transações e até análise das opções realisticamente disponíveis. Então, quando uma determinada entidade escolhe um caminho para realizar uma operação,
ela tem que basicamente analisar se aquela transação é que um terceiro independente faria, considerando todas as opções realisticamente disponíveis. E essa análise é uma análise holística, que eu tenho que olhar a perspectiva das duas partes da transação para entender o que eles teriam feito naquela circunstância. Então, para dar um exemplo bem singelo, se uma pessoa jurídica no Brasil contrata um empréstimo de uma parte relacionada a uma taxa de juros de 10% e ela poderia obter isso no mercado a uma taxa de 8%, obter no mercado é uma das opções disponíveis. Essa opção disponível tem uma relação de risco e retorno melhor do que o que ela optou, isso pode ser desconsiderado pelo fisco, que é algo que antes nós não estávamos acostumados na nossa tradição jurídica, porque basicamente, se não existia um vício de existência ou de validade no negócio jurídico, ele não deveria ser desconsiderado pela fiscalização. A gente sabe que na jurisprudência administrativa existem questões envolvendo propósito negocial e outras questões em relação aos limites do planejamento tributário, mas rigorosamente essas eram as hipóteses que um negócio jurídico poderia ser requalificado aqui no Brasil. Então, esse é um ponto que traz realmente muita subjetividade e muita insegurança em relação à forma de aplicação da lei. E aqui veio um ponto importante relacionado até à questão da boa-fé, né, da tese do Dimir, que é a forma como o fisco vai abordar e vai utilizar esses instrumentos que estão à disposição da fiscalização. Como você falou, nós estamos em um processo de uma curva de aprendizado em relação às regras de preço de transferência e os outros países estão muito à frente em relação à aplicação prática dessas regras. Mas a minha visão é que é importante que haja um diálogo, um ambiente cooperativo entre fisco e contribuinte para que essa subjetividade não se transforme em um caos e um grande aumento do número de litígios no Brasil. Então, a gente tem um bom momento para se alinhar à prática internacional e atrair mais investimentos para o Brasil, integrar o Brasil nas cadeias de valor, mas é preciso que as regras sejam aplicadas da forma como elas vêm sendo construídas e interpretadas na maior parte dos países. Então, esse é um ponto de bastante risco. E aí vem, né, entre os instrumentos disponíveis, a ideia de poder fazer uma consulta prévia ao fisco, que funciona como os APAs na prática internacional, APAs, Advanced Pricing Agreements, que é uma maneira não de obter um favor fiscal, uma concessão específica para o seu caso, mas de saber como a lei vai ser aplicada no seu caso, de ter segurança em relação à interpretação que vai ser seguida no seu caso concreto. Então, é um caminho que pode sim dar mais segurança jurídica para as empresas, porque você vai ter muitas vezes a oportunidade de explicar o seu caso, debater, expor para o fisco de uma forma muito mais detalhada a sua operação, o seu modelo de negócio e por que aquele método de preço de transferência é o mais adequado. Porque muitas vezes a gente sabe que na nossa prática profissional, se a gente espera, né, uma autuação fiscal, vai discutir, por exemplo, no CARF, eu vou ter 15 minutos de sustentação oral para explicar um caso complexo de preço de transferência. Ao passo que durante um APA, durante uma discussão, eu posso passar ali meses conversando com as autoridades fiscais e explicando, né, o racional do meu controle de preço de transferência. Então, tende a ser um instrumento bom para a promoção de segurança jurídica. O desafio é que ele ainda não foi regulamentado por instrução normativa, então ainda não se sabe ao certo o nível de detalhamento, de documentação, de escrutínio, né, que o contribuinte vai ter que passar para conseguir esse acordo prévio. Mas eu vejo com bons olhos esse mecanismo. Ainda nesse ponto de uma eventual litigiosidade, né, a gente tem uma questão historicamente problemática no Brasil, que é a incompatibilidade de algumas previsões legais e regulamentares com o artigo 7º do Tratado Modelo para Evitar Bitributação, que ele trata da tributação no país de residência, onde está o estabelecimento permanente. Você acha que agora, com essa nova legislação, isso pode requentar uma discussão sobre essas questões, ou influencia de alguma forma isso nesse debate ou não?
Eu acredito que pode influenciar sobre essa perspectiva do Brasil estar cada vez mais próximo da OCDE. Então, nós temos visto um movimento, né? O Brasil é um dos membros do Inclusive Framework da OCDE. Em 2017, nós tivemos, né, ainda sobre a presidência do presidente Temer, aquela tentativa, né, de início do processo de acessão do Brasil à OCDE, que depois, com a mudança do governo, acabou ficando em segundo plano, mas, de uma forma geral, a administração tributária brasileira está muito mais próxima da OCDE, está participando de diversas iniciativas, está participando dos pilares 1 e 2, e eu acho que essa convivência, essa proximidade pode sim auxiliar em relação às interpretações que vêm sendo adotadas pelo fisco brasileiro, que historicamente elas acabavam muitas vezes sendo divergentes daquilo que a gente via na prática internacional, que a gente via nos comentários à Convenção Modelo da OCDE, por exemplo. Então, eu acredito que possa sim haver um alinhamento maior em relação às interpretações que são adotadas aqui no Brasil. A tendência é melhorar. Hein? A tendência é melhorar. Acredito que sim. E espero também. Eu infelizmente eu sou um pouco mais cético, né? Eu acho que hoje acho que lógico que o Brasil tem que se harmonizar com as práticas internacionais, mas no momento acho que a prioridade do governo é ajuste fiscal. Então, se ele tiver uma portinha ali para eventualmente passar um pouco do limite, ele vai utilizar. Infelizmente, o que não é coerente com todo o movimento de harmonização, né? E que vem com o objetivo de efetivamente facilitar os negócios para o Brasil, integrar o Brasil nas cadeias de fornecimento de forma definitiva, atrair mais investimentos para o Brasil. Esperamos e tenhamos esperança de que realmente isso deve melhorar, mas uma coisa é certa, realmente vai ter muito mais trabalho para todos nós, né? Para os advogados, para os contadores, para os economistas, como o professor mencionou. Mas falando em mais trabalho, uma pergunta de percepção, porque na legislação anterior dos preços de transferência ainda havia muito litígio, né? Professor, você acha que vai efetivamente contribuir para diminuir o litígio, essas novas regras do preço de transferência aqui no Brasil? Como é que você acha que, ao longo desses próximos anos, quais são os seus principais desafios para a aplicação dessa nova legislação no Brasil? Eu não acredito que vá reduzir litígio. Eu vou tentar explicar por quê. A legislação anterior, como ela trabalhava com margens predeterminadas e restrições à livre comparabilidade, ou seja, eram limitados os ajustes que nós podíamos fazer, que estavam basicamente restritos às condições comerciais, elas geravam litígio, geravam controvérsia, principalmente por conta de algumas discussões até de tese, né, o cálculo do PRL, questões de frete seguro e tributos aduaneiros no cálculo, mas eram discussões relativamente pontuais. A gente não tem um grande contencioso de preço de transferência como nós temos, por exemplo, de ágio, ou subvenções e outras discussões. Porque, de alguma forma, a mecânica, né, mais matemática de aplicação da lei dava menos espaço para controvérsias jurídicas. O que eu acho que a gente tinha na legislação anterior era embora margens predeterminadas tendam a deixar a coisa mais automatizada, você tinha um encargo de documentação muito grande para gerar cálculos, planilhas, controle produto a produto. Isso acabava, muitas vezes, o computador virando à noite para poder rodar cálculos. Uma mudança de premissa ficava horas ali e era um trabalho de documentação, de suporte muito grande. Na nova legislação, claro que o primeiro estudo que você faz é muito trabalhoso, né? Então, você vai fazer o master file, o local file, e para fazer toda essa documentação, no primeiro ano vai ser, claro, um estudo de benchmark, muito trabalho.
Mas depois você só vai atualizar isso. Então, se não teve uma mudança significativa no seu modelo de negócio, você não vai ter um grande trabalho a ser feito ao longo dos anos. Então, claro, nesse momento inicial a gente vai ter muito trabalho, porque é uma coisa nova, a gente vai ter que adaptar tanto a nossa cultura quanto os nossos sistemas para lidar com essa nova metodologia. Mas a tendência é que, com o passar do tempo, isso comece a ficar internalizado e você só atualize aqueles estudos prévios que foram feitos. E aí você começa a ter uma redução desse custo de conformidade ao longo do tempo. Agora, em relação ao contencioso, como são regras que têm muito mais espaço para interpretação, eu acredito que o contencioso vai aumentar. Porque você tem mais espaço para interpretações divergentes. Então, se a gente olhar, por exemplo, os Estados Unidos como um parâmetro, o maior tema de litígio tributário nos Estados Unidos em termos de valor envolve controle de preço de transferência. E aí a gente pega um caso relevante, como o da Amazon, por exemplo, você tem 15 expert witnesses, economistas, muitas vezes utilizando o mesmo critério e chegando a diferenças de valores de ordem de 2 bilhões de dólares. Então, para mostrar o nível de subjetividade que pode existir em avaliações econômicas, porque há premissas diferentes em relação à expectativa de resultado futuro, à perpetuidade do ativo, e que vão influenciar no cálculo. Diretamente, mudou uma premissa, muda a valoração. Então, isso, obviamente, vai gerar um contencioso. Qual é a vida útil de um software se eu não fizer nenhuma atualização, nenhum outro investimento nele? É 5 anos, 4, 7? Qual é a velocidade de desenvolvimento? Isso vai abrir espaço para discussão. Então, eu não consigo ver uma redução de contencioso. Eu acho que o contencioso deve aumentar. Mas, de uma forma geral, considerando todos os outros pontos positivos, todos os outros benefícios que a gente pode ter com essa adaptação, eu acho que, no final, o saldo eu diria que é positivo. E, Ramon, nessa questão da subjetividade, né, me passa na cabeça o seguinte ponto, né? Será que as autoridades fiscais hoje, elas estão efetivamente preparadas para essa... Eu não digo nem tecnicamente, porque, obviamente, existe muito treinamento envolvido, mas até nessa questão de mudança de chave, que a gente pode dizer, porque a gente sabe que, em geral, no mundo inteiro, as autoridades fiscais, elas tendem a querer arrecadar cada vez mais. Será que as autoridades fiscais, nesse ponto, elas estão, de alguma forma, preparadas para ter essa alteração de efetivamente ver a operação com essa visão que a gente está comentando, a visão que a lei talvez queira trazer, as autoridades fiscais brasileiras, né? Eu acho que eles estão empreendendo esforços para isso, né? Então, vocês provavelmente acompanharam também a Cláudia Pimentel, Daniel, no EBDT, eles estão muito próximos também da OCDE durante todo o projeto, desde 2018, o Thomas Balco esteve acompanhando de perto o desenvolvimento do projeto. Tem um time específico da Receita Federal que vai atuar na área de preço de transferência, então, para garantir esse nível de especialização. Mas é claro que tem essa curva de aprendizado, né? É uma mudança de chave em relação a uma sistemática que é bem diferente do que nós fazíamos até então. E essa curva de aprendizado é natural, tanto para profissionais da iniciativa privada quanto para o fisco. Então, não dá para esperar que eles tenham o mesmo nível de domínio das regras de preço de transferência que a gente vai encontrar em outras administrações. E é por isso que eu também costumo dizer para os clientes que o nível de escrutínio no começo de aplicação da lei vai ser muito maior aqui no Brasil do que costuma ser lá fora. Então, muitas vezes as empresas falam, mas o meu head de TP Global já faz isso em várias jurisdições, eu estou tranquilo. Mas se você vai conversar com uma autoridade fiscal de uma jurisdição que vem aplicando preço de transferência há muito tempo e você falar, atividade de distribuição, estou com uma margem de 10%. Ele já viu isso tantas vezes, ele fala, ok, ele já sabe, é mais ou menos isso. Você vai falar isso para o fisco brasileiro, ele vai falar, quero ver por quê, quem são os comparáveis, por que essa empresa é comparável à sua. Então, vai ter um nível de escrutínio muito maior, por quê? Porque eles estão aprendendo, eles não viram isso antes.
Então, eu acho que isso é natural e a gente tem que se preparar para isso. E uma forma de se preparar para isso é, nessas primeiras documentações de preço de transferência que são feitas para o Brasil, não é simplesmente pegar o que é feito lá fora e adaptar para o formato local. Então, o que eu sugiro que seja feito é, vamos olhar qual é o master file do grupo, vamos olhar o local file, o arquivo local de uma jurisdição que tenha uma entidade com perfil semelhante ao Brasil, para ter eventualmente aquilo como ponto de partida, porque vai ajudar, mas vamos ser muito mais cuidadosos em relação às questões de justificação, em relação às premissas, a por que aquelas premissas foram adotadas, para que o trabalho fique muito mais robusto e menos passível de questionamento pelas autoridades fiscais, justamente por conta dessa curva de aprendizado. E aí, ao longo do tempo, claro que isso vai se flexibilizando e ficando mais próximo do que a gente vê em outras jurisdições. A gente está se encaminhando para o fechamento do programa, né? E a gente tem como público aqui os contadores, tem advogados, tem estudantes também que nos assistem. E eu gostaria de saber qual o caminho que eles têm que trilhar, se eles querem lidar com os preços de transferência, que cursos que eles têm que fazer, que tipo de formação que eles têm que buscar, quais são os... Naturalmente, um dos caminhos é ler o seu livro, que, segundo, inclusive, o prefácio do professor Sérgio André, ele está bem didático, tanto para quem está iniciando, quanto para quem já tem bastante experiência no assunto. Você poderia dar suas dicas e fazer um comentário sobre isso para ajudar quem quer entrar ou se aprofundar neste assunto? No livro, eu acho que esse é um ponto interessante. Eu procurei, e acho que por isso que veio o nome de Manual dos Preços de Transferência, eu procurei conciliar a teoria e prática. Então, eu analisei tanto a lei integralmente quanto a instrução normativa, sempre à luz das diretrizes de preço de transferência da OCDE e do próprio Manual Prático da ONU também. E procurei trazer questões também mais teóricas, mais profundas em alguns pontos, mas sempre partindo do básico e indo aprofundando. Então, eu acho que o livro é um bom início de leitura para quem quer se iniciar na área. Mas preços de transferência, eu acho que como qualquer outra coisa na nossa área tributária, é preciso da prática, né? A prática leva ao desenvolvimento técnico. Então, eu acho que um caminho, né, seria tentar efetivamente começar a trabalhar e procurar oportunidades para se desenvolver na área de preço de transferência e, paralelamente, buscar cursos relacionados a isso no mercado, né? Então, por exemplo, no IBDT existe o curso de extensão em preço de transferência, que é um curso de curta duração que eu coordeno com o professor Vitor Polizelli. Nós temos no mestrado profissional do IBDT, ele é um mestrado em Direito Internacional e Comparado, um mestrado profissional, e nós temos uma disciplina de preço de transferência, na qual eu sou professor. Nós temos em outras entidades, eu sei que a APET, do Marcelo Magalhães, tem um curso também específico de preço de transferência. E no exterior, há também cursos de curta duração, tanto na Universidade de Viena, onde eu fiz o meu LLM, quanto cursos online disponíveis no IBFD. Uhum. Então, existem alguns caminhos possíveis para esse desenvolvimento em preço de transferência. Teria algum outro comentário que o senhor gostaria de fazer, que nós não fizemos aqui sobre esse assunto? Não, acho que eu gostaria só de agradecer pela oportunidade de falar um pouco sobre o tema, que eu gosto bastante, falar um pouco sobre o livro e debater com vocês aí as futuras perspectivas para o preço de transferência no Brasil. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Obrigado. Muito obrigado também. E depois você vai autografar o meu livro para ele deixar de ser fungível, né? Vai Também quero agradecer muito, foi muito interessante, pertinente, todas as suas colocações, fico muito feliz, vou mostrar de novo o livro, então, do professor Ramon, aqui para a câmera. Tem no Kindle também, o meu ia demorar muito para chegar, eu precisava ler porque ia conversar com o Ramon, comprei no Kindle.
Também é muito bom a também. tecnologia, as novas tecnologias. Muito obrigado, viu, professor Ramon? Obrigado. Obrigada. E esse foi o TribuContcast, Tributário para Contadores. Se você gosta de assuntos tributários, curta o nosso canal e ative os sininhos para receber as notificações. Até a próxima. Até Até logo.